Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 33. Amém? Diz assim, capítulo 5, versículo 33. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida disse aos demais: israelitas, cuidado com o que planejam fazer com esses homens. Algum tempo atrás surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto, seus seguidores se dispersaram, e o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas da Galileia, que fez muitos seguidores e também foi morto, e o seu grupo se dispersou. Portanto, o meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam fazer é meramente humano, logo serão frustrados. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Amém. Espírito Santo, traz luz sobre essa palavra para que a gente possa sair daqui edificado. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Atos dos Apóstolos. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que Atos dos Apóstolos é a dobradiça do Antigo para o Novo Testamento. Você entra na vida da igreja. Os 4 evangelhos relatam a vida de Jesus e os seus feitos pelo prisma, pelo olhar de 4 homens: Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas escreve o evangelho de Lucas, mas também escreve Atos. Lucas é contratado para escrever Atos. Atos dos Apóstolos Teófilo é o cara que contrata Lucas para isso. E Lucas não relata só o evangelho de Lucas, mas ele continua. É como se todos parassem ali e Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, dissesse: não, eu vou continuar, eu quero relatar como a igreja se portou depois que Jesus morreu. Então Jesus morre, é levado aos céus. A Bíblia diz que mais de 500 pessoas viram Jesus depois de ressuscitado. E Jesus andou na terra em torno de 40 dias depois de ressuscitado, e muitas provas tiveram para provar que ele ressuscitou. E depois ele ascendeu aos céus. E aí há uma promessa de que Deus enviaria outro, o Espírito Santo. A promessa está lá em Joel e também está em Jesus. E do meu Espírito será derramado sobre toda a carne, os velhos sonharão. E aí o que acontece? O Espírito Santo vem em Atos capítulo 1, e quando o poder do Senhor vem e envolve a igreja, no capítulo 2 a igreja começa a ter vida. Começa a ter, aí está relatando ali em Atos 2, e a igreja e os irmãos viviam juntos, no templo no domingo, de em casa, nos grupos de convívio na terça, nos grupos dos teens, nos in-homes. Eu estou atualizando só. Então, trazendo para o dia de hoje, é a igreja de Jesus, é a vida diária. E aí o texto vai dizer em Atos capítulo 3 e 4, que os apóstolos faziam milagres e pessoas eram curadas. E eu posso dizer, entre nós, pessoas foram curadas com câncer. E lá no grupo de convívio um casal foi restaurado do casamento, e o menino que estava na cocaína saiu da cocaína. E imagina Lucas escrevendo isso. Então ele está escrevendo a vida da igreja. Se a gente fosse escrever a vida da Abapai, o dia a dia da Abapai, ou o dia a dia de qualquer comunidade de fé, os irmãos se reuniram, oraram, e Deus trouxe livramento, e Deus tirou a pessoa da prisão, e Deus libertou e curou outro, e por aí vai, a vida da igreja. Então Atos é a vida da igreja. Não é à toa que o nome é Atos. Atos, atitudes dos apóstolos, pós-evangelho. Até o capítulo 10, o protagonista é Pedro. Depois do capítulo 10, o protagonista é Paulo. Porque a ênfase de Lucas está em Pedro primeiro, depois em Paulo. Por quê? Não sei. Mas há uma ênfase em Pedro primeiro e depois em Paulo. Mas olha que interessante. Por que eu estou contando tudo isso? Porque esse texto que a gente leu está inserido na vida da igreja, do dia a dia da igreja, no meu dia, no seu dia. É algo real. Não é assim algo figurado do Antigo Testamento. Eu posso dizer, por exemplo, que o Mar Vermelho é o batismo, há uma figura de Cristo em Moisés. É verdade, mas aqui não tem nenhuma figura, aqui é a vida.
Aqui não tem um subentendido. Aqui é a vida da igreja, o dia a dia. Aqui, um capítulo anterior que a gente leu, no capítulo 4, Ananias e Safira mentem para o Espírito Santo e morrem. Os dois morrem sequinho na frente de Pedro. O que acontece? Barnabé vende o terreno e as pessoas começaram a vender os seus bens. E aí Barnabé vende o terreno também e dá o seu dinheiro para os apóstolos. Por quê? É importante contextualizar. Por que eles deram o dinheiro para os apóstolos? Jesus vai voltar. Agora imagina você, Jesus fala hoje, eu estou indo, mas estou voltando, já estou voltando logo. Ele vai voltar, quem é que vai trabalhar amanhã? Fala a verdade, quem é que vai trabalhar amanhã? Não, vamos trabalhar não. Quando é que ele vai voltar? Não sei, ele vai voltar na igreja, bem provável. Vamos acampar. Meu irmão, ia acontecer exatamente isso. Os irmãos vendiam tudo e acampavam, começaram a acampar, se juntar tudo, e ele vai voltar. Só que ele voltou como? O Espírito Santo foi enviado. Mas eles esperavam como? Jesus voltando de novo para reinar. E aí eles vendiam tudo. Isso foi uma atitude tão da emoção dos irmãos de vender tudo e dar, que depois a igreja da Macedônia, que era mais pobre, teve que ajudar os irmãos de Jerusalém, que eram mais ricos. Por quê? Claro, ficaram todos desempregados, venderam tudo. E agora eles estão, Ananias vende e aí pensa, Ananias e Safira foram vender o terreno e foram dar o dinheiro. Só que aí na hora de dar, talvez Ananias e Safira conversaram entre eles assim: o plano Collor, lembra? Ele levou tudo que tinha na conta, né? Já pensou se dá um problema aí? Vamos guardar uns 100 pila? Aí guardaram 100 mil, venderam por 500 e entregaram 400. Quando eles fazem isso, Pedro fala assim: o dinheiro não era de vocês? O terreno não era de vocês? Se vocês ficassem com o dinheiro não teria nenhum problema. Mas por que vocês mentiram? Então o problema não é entregar mais ou menos, é mentir. E aí vem um temor, morre um, morre o outro, os dois morrem em seguida. Tu pensa, eu estou falando da igreja de Jesus, Atos dos Apóstolos. Então os milagres começam a acontecer e a igreja começa a crescer. Começa a crescer, nasce a inveja. O texto diz que entrou inveja no coração do Sinédrio. Que era o Sinédrio? Eram os religiosos da época, que dominavam as pessoas através do cabresto, através do medo, através da opressão, através do controle e do domínio. Agora esse pessoal enlouquece. Quem é esse povo aí? Esse tal de o caminho. Porque eles chamavam a seita do caminho. Porque Jesus disse: eu sou o caminho. Então a seita do caminho, aquele que diz que é o caminho, a seita dos nazarenos também chamam ele. Quem é esse povo aí? Vamos chamar esses apóstolos. Aí chama os apóstolos. Chama os apóstolos e começa a combinar entre eles. Reúne lá os sinédrios. Vamos matar. Como é que a gente mata? Vamos eliminar. Vamos matar. Nisso salta o tal do Gamaliel, que era um dos ali do Sinédrio, era um fariseu. Gamaliel salta e fala: só um pouquinho. Pedro, Tiago, João, sai daqui, tira eles daqui. Tirou. Vem cá, reúne o Sinédrio aqui, vem cá. Gente, o que vocês estão para fazer com esses homens? Tem que ser pensado. Porque vocês lembram de um tal do Teudas, que teve um tempo aí, ele abriu uma igreja, é uma seita aquilo lá. Mas lembra que ele morreu e não deu em nada? Onde é que está aquele povo? Não tem mais nada. Lembra um tal de Judas da Galileia, na época do censo? Lembra desse cara? Ele também não deu em nada, ele morreu e não deu em nada. Então, se esses homens estão fazendo algo que é meramente humano, gente, isso aí não vai dar em nada, é fogo de palha. Agora, se esses homens forem de Deus e o que eles estão fazendo é de Deus, corre o risco de a gente lutar contra Deus. Então não vamos matar eles. Aí eles tomaram um conselho e não mataram. É aqui que o texto que a gente leu. Amém? Até aqui? Ok. Eu quero olhar pelos olhos de Gamaliel, e eu acredito que nós hoje, nos dias de hoje, precisamos de Gamaliel. Nós precisamos de homens e mulheres com o mesmo coração, mente e humildade de Gamaliel. Eu quero só trazer uma conjectura. Gamaliel ensinou um cara. Alguém lembra? Teve um cara que aprendeu aos pés de Gamaliel. Foi ensinado dentro da cultura judaica. Quem? Saulo. Então Saulo cresceu aos pés de Gamaliel. Cresceu significa que ele aprendeu desde pequenininho a ser um rabino,
a ser um fariseu de elite, a ser um cara que compõe o sinédrio. Então Paulo cresceu aos pés de Gamaliel. Agora presta atenção, Gamaliel está ouvindo um barulho do tal do Jesus, e esses aqui, Pedro está seguindo Jesus. Só que imagina Gamaliel ouvindo, peraí, é o tal do Jesus que o Saulo seguiu. Porque imagino eu, ou não, mas pelo menos ele ouviu falar, que Saulo talvez chegou para Gamaliel: Gamaliel, eu tive um encontro no caminho de Damasco, uma luz brilhou, e aquilo foi mais forte que todo o ensino rabínico que eu recebi até hoje, e eu estou seguindo outro mestre, eu estou seguindo Jesus o Nazareno. Ele apareceu para mim, Gamaliel. E Gamaliel perdeu talvez o seu melhor aluno, e agora Gamaliel está assim, eu imagino Gamaliel está assim: se Saulo deixou tudo que eu ensinei para seguir esse Jesus, talvez tenha alguma coisa aí. Por isso que ele toma uma atitude diferente dos outros. E eu quero olhar pelo prisma, pelo olhar de Gamaliel, como nós devemos olhar nesses dias. Que dias são esses, pastor? São dias difíceis. Em que sentido que são dias difíceis? São dias difíceis porque são dias de muita apostasia. Está nascendo no Brasil uma classe de pessoas, evangélico não praticante. Porque já teve muito católico não praticante. Eu sei, eu fui católico, eu fui catequista. Muitos católicos não são praticantes, só são católicos de pesquisa. Qual a sua religião? Católico. Mais nada, muitos. Mas agora está tendo muito evangélico não praticante. Sabe uma coisa que está acontecendo nesses dias de hoje? Muito mau testemunho, muito escândalo. Muitos homens de Deus tropeçando, dando mau testemunho, e as pessoas estão descredibilizando o evangelho. Nos Estados Unidos, a cada 15, 20 dias, um escândalo está acontecendo. Eu não estou falando de homens do diabo, estou falando de homens de Deus. Estou falando de homens nobres, que talvez não vigiaram, e por alguns motivos, que a gente pode conversar aqui hoje, caíram. Então, nesses dias de hoje, em tempo de embriaguez, nós precisamos de sobriedade. Em tempos de confusão, a gente precisa de solidão. Em tempos de escuridão, a gente precisa de luz. Então nós precisamos ter sobriedade para enfrentar os dias de hoje, para a gente não cometer erros, vacilos, que a gente mesmo condena. Então a primeira coisa que eu aprendo de Gamaliel é o seguinte: não julgue precipitadamente. Gamaliel tinha todo um histórico religioso na vida dele. Ele conhecia toda a estrutura. Ele poderia julgar os apóstolos à morte. Ele tinha autoridade para isso. E ele tinha um histórico religioso, uma criação para isso. Ele poderia. Só que ele não se apoiou na sua estrutura religiosa. Então a primeira coisa que eu aprendo: não se apoie na sua história para julgar a história de outro. Você não sabe o que ele viveu. Talvez esse homem, o seu marido, que você fala que ele é quieto, que ele não toma iniciativa, que ele não fala muito, aí você pensa: ele é assim, ele é limitado, e você julga ele. Mas você não sabe, talvez dos 5 aos 10 anos ele apanhou na boca toda vez que abriu. Você talvez nunca apanhou do seu pai na boca. Então é fácil eu dizer que aquele homem é um tapado, é um calado, ele não fala, olha ali que limitado, julgando de longe num prisma de uma história que eu vivi. A minha história é diferente da dele. Gamaliel não julgou toda a situação a partir dele. Ele não julgou a partir dele, porque a partir dele estavam condenados. A partir do farisaísmo, que era a seita mais rigorosa da época, mata todos. Mas ele não julgou a partir dele. É fácil a gente julgar a partir de nós. Quer ver? O meu pai me deu uma enxada quando eu tinha 9 anos de idade. Ele falou: vai capinar o terreno do vizinho para ganhar um dinheirinho. Eu vendi picolé dos 10 aos 12, 10 aos 13. E eu, Milk Money. Quem lembra do Milk Money? Meu irmão, a cada 3 picolé vendidos eu ganhava um. Então eu vendia 3 e chupava um. No final do dia eu não tinha dinheiro, mas a barriga gelada desse tamanho assim, ó.
Vendi picolé, meu pai me deu uma enxada, tá? Então é o seguinte, agora o que eu passei, os meus filhos não vão passar. Não faça uma leitura dos seus filhos a partir do que você viveu. Faça uma leitura dos seus filhos a partir da palavra de Deus. Porque a gente pode... Quem aqui concorda comigo que a nossa criação teve excessos e teve omissões? Quem aqui teve excessos? Seu pai teve excessos, sua mãe teve excessos. Quem aqui teve omissões? Excessos e omissões, ausências e excessos. Agora, como que eu vou criar os meus filhos? A partir da minha dor, do meu trauma e da minha experiência, ou a partir daquilo que Deus quer fazer na palavra dele para mim? Gamaliel não cometeu esse erro. Ele não julgou a partir dele. Porque se eu julgar a partir de mim, Isabela, está aqui uma enxada, vai capinar lá o pátio do prédio. Vai vender picolé. Não, eu tenho. Só que o princípio bíblico é: ensina a criança no caminho. Eu começo a dar responsabilidade, eu começo a cobrar umas tarefas da casa. Eu não preciso dar uma enxada. Mudou a época, mas o princípio não pode mudar. E a gente tem umas frases do tipo assim: não, o meu filho vai passar o que eu passei porque eu virei homem assim. Deixa de ser grosso. Não vai a partir de você, porque você tem uma estrutura diferente. É uma época diferente, mas os princípios bíblicos não mudam. Então cuidado para você não julgar a partir de você, a partir da sua história. A sua história tem uma construção. Sua esposa tem uma construção, seu marido tem uma construção, seus filhos têm uma construção. Tem várias coisas na história dos meus pais que eu não posso trazer, e tem coisas que eu preciso trazer. E essa maturidade a gente precisa nesse de não jogar tudo fora. Muita gente sai de uma igreja mais religiosa, mais tradicional, e vem para uma igreja, para um vagão mais feliz, que tem luzinha, tem até árvore de Natal no hall de entrada. Quem gostou da árvore de Natal no hall de entrada? Quem não gostou, o problema é teu. Não perguntei, só quem gostou perguntei. E muita gente vem dessa estrutura religiosa, e sabe o que faz? Agora eu estou no vagão mais feliz, e joga fora tudo que aprendeu. Não, tem coisas que você aprendeu lá que não precisa jogar fora. Dá para trazer junto. Então, primeiro conselho de Gamaliel: não julgue, não caminhe, não dê vereditos a partir de você. Caminhe a partir da palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Segundo, não tome decisões no calor da emoção. Vai matar, mata não mata, vai matar, pega a faca, mata não mata. Não, só um pouquinho, calma. Sai daqui, vocês três, sai daqui. Vem cá, gente, o que houve? É da esquerda, da direita, mata. Dependendo do lado que está, a gente quer matar. Ou pelo menos sonha que alguém matou. Eu não vou perguntar aqui quem já pensou, porque todos pecaremos aqui talvez. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: nesse mata não mata, está precisando de um Gamaliel para ir lá no privado, no grupo da família, chamar no privado e falar: mãe, tia, mano, menos. Você não está olhando por esse prisma. Não, a gente vai na fala aqui mesmo. Aqui falou, toma na cara aqui. Agora o fogo vai vir. Agora a tia entrou. Aí o Gamaliel está lá assim, ó, meu Deus, estão matando todo mundo. Nós precisamos de Gamaliel. No meio da igreja, você vai encontrar algum irmão que está machucado com você por algum motivo. Aí você vai ser um pacificador. Posso ouvir um amém? A igreja, o pastor, o irmão, o líder do convívio, você vai ser o quê? Um Gamaliel? Ou vai estar no meio daqueles que querem matar? Onde é que está o Gamaliel? Para pacificar. Eu vou usar de testemunho. Teve um irmão que congrega aqui com a gente, que me procurou hoje. Esse irmão é muito querido, eu tenho carinho por ele. Ele veio congregar aqui. Ele congregava numa igreja que eu vou chamar de igreja por respeito.
Porque para mim é quase uma seita, é uma gaiola. É uma prisão onde ele estava congregando. Você vai entender o que eu estou dizendo. Esse irmão sumiu. Ele sumiu da igreja, eu não vi mais. Aí eu lembrei, falei, fulano, meu Deus, orando, lembrei. O Espírito Santo me trouxe ele à memória. E eu mandei uma mensagem: ô meu irmão, não te vi mais na igreja. Rapaz, no meio dessa multidão às vezes eu não vejo mesmo. Mas eu não vi mais ele. Eu falei, não te vi mais. Onde é que você está, cara? Ah, pastora, se eu não fui mais, eu estou visitando outras igrejas, tentando congregar em outro lugar, mas não estou conseguindo. Eu falei, rapaz, não, tudo bem, mas tem alguma coisa? Pastor, eu queria falar pessoalmente. Claro. Fui conversar com ele. Ele estava servindo aqui na igreja, no ministério. Presta atenção. Ele estava servindo no ministério. E ele falou para mim assim, pastor, eu queria dar um tempo no ministério. Eu queria não servir mais, eu preciso ficar mais em casa. Legítimo. Em nome de Deus, tudo bem. Sabe o que eu falei? Eu te proíbo. Não, tu é uma bênção. Tu vai continuar servindo. Mas quando eu falei eu te proíbo, dentro dele trouxe tudo que ele viveu na gaiola que ele estava antes. Porque lá era exatamente assim: eu te proíbo. Eu te proíbo de ir na praia. Eu sou teu pastor. Eu te proíbo de visitar o teu avô. Vai ter ceia domingo. Você não pode ir no casamento do seu tio. Eu te proíbo. E quando eu falei brincando, eu te proíbo, foi um tom de brincadeira. É como eu brinco com a Bela às vezes. Eu te proíbo, para de ser linda. Tá proibido, para, eu brincando. Eu falei, eu te proíbo, no sentido de você é uma bênção. Na hora que eu falei, eu te proíbo, dentro dele, entrei numa gaiola de novo. E a esposa dele chorando falou, pastor, eu fiquei muito magoado. Sabe o que eu fiz? Ah, tem tantos anos de igreja. Não, eu não sei, eu não passei o que eles passaram. Eu olhei nos olhos deles, eu falei, me perdoa, eu fui insensível. Eu brinquei numa hora que não poderia. Gamaliel vai nos ensinar a olhar por outro prisma. Eu contei aqui já a história daquela família, aquela mulher que pegou um ônibus aqui em Tubarão até Belo Horizonte. Ali em Tubarão entrou um bêbado do lado, e esse bêbado foi bebendo. Ele chegava em cada parada de ônibus, ele ia no bar e fazia assim, ó. O que significa isso? Você sabe. E o salário, ó. Não, ele falava martelinho. E ele tal. E aí a mulher comentou no ônibus, olha lá aquele cara, uma vergonha, tá bêbado e continua bebendo. Nisso uma mulher ouviu, era a irmã dele, falou, ele é meu irmão. Aí o clima ficou ruim. Quer trocar a janela comigo? Já ficou famoso. Aí ela falou, meu irmão. Ela falou, desculpa, seu irmão, mas é uma vergonha, ele está bebendo toda hora. Aí ela falou, não, ele é meu irmão, a gente está indo em Belo Horizonte buscar o corpo da filha dele. Meu irmão, eu não sei, se eu estou no lugar, talvez eu desça e vou beber. Chego lá e falo assim, do lado, quero beber com ele. Talvez eu abraço ele e choro com ele. Mas se a gente julgar a partir de nós, desgraçado, bêbado. Mas a gente não conhece a história. A gente não sabe o que a pessoa viveu. Gamaliel nos ensina a não julgar precipitadamente, a olhar por outro prisma. Cuidado. Cuidado no veredito. Não tome decisões na emoção. Quem já viu aquela figurinha? Vários fósforos pegando fogo e um se retira. Quem já viu essa figurinha? Quando aquele fósforo se retira, o fogo não espalha. Gamaliel são homens e mulheres que saem na hora certa. Sai na hora certa. Vai ter festa aí final do ano. Vou dar um conselho, sai na hora certa. Eu sou um cara que tem um temperamento um pouco
não crente às vezes. Temperamento sanguíneo, hemorrágico. Eu sou meio forte no meu temperamento. E eu vou de 0 a 100 em 3 segundos. Tem gente que o pavio é curto, eu não tenho pavio. Já sumiu, ele estoura na hora, nem começa. É difícil para mim. É uma parte muito difícil. E a gente botou. Eu botei tem algumas pessoas que me ajudam. Eu até usei o exemplo do Fabiano. O Fabiano é um cara que me abençoa hoje. O Fabiano me conhece, já me viu as versões piores. O Fabiano, ele está sentado aqui, ele me ama muito, né? E o Fabiano já me viu assim estressado, mandar um áudio estressado. E quando ele recebe o áudio, o que ele faz? Gamaliel. Aí eu mando um áudio: Fabiano, isso aqui não era para ter feito, isso aqui. Ele manda assim: ô pastor, bom dia, paz, tudo bem? Bum! Já dá uma travada no meu Windows. Não, pastor, tá tudo bem, a gente tá vendo, isso aqui a gente vai resolver. Agora, se ele responde: por quê? Qual o problema? Eu já não falei que ia fazer? Meu irmão, do outro lado, o que o italiano quer é isso, é briga. Porque aí o inimigo já quer briga mesmo. Só que Gamaliel já foi pro canto assim, escondido, não sabe nem o que fazer. Gamaliel na hora dessa tá assim, ó. Não, deixa Gamaliel crescer. Gamaliel entra em cena. Fabiano é um Gamaliel. A Vivi é outro Gamaliel. A gente tem uma frase entre nós. A frase é: a partir de agora vai ficar ruim. Essa é a frase que a gente combinou. Então, quando eu começo a ficar um pouco assim estressado, o tom de voz aumenta, começo a falar com as mãos. Eu sempre achei que meu pai brigava com a minha mãe. Diante de Deus, eu cresci achando que meu pai brigava todo dia com a minha mãe, mas não era conversa. E os meus tios mesmo, quando se reuniam para jogar canastra, Deus o livre, parecia o Satanás, parecia uma brigaçada, é tudo jogando canastra. Terminava, se abraçava e se beijava. Eu falei: que gente falsa. Na mesa se briga tudo, levanta e dá beijo um no outro. A Vivi tem essa frase. A frase é: a partir de agora vai ficar ruim. Irmão, se eu não ouço essa frase e não dou atenção para ela, fica ruim mesmo. Eu perco espaço, perco avivamento, perco alegrias, perco muita coisa. A minha vida fica ruim. Eu tenho que ouvir esse sinal. Ali é Gamaliel gritando: toma jeito, Telmo. E ela fala assim: a partir de agora. É a partir daquele momento, o que eu tenho que fazer? Saio, desço, vou lá, entro no carro, ligo. Carro com cheiro de gasolina. Porque o homem não tem carro elétrico. Carro com cheiro de gasolina. V6. Aí eu volto: onde é que tu estava? Esse cheiro? Cheiro do quê? Cheiro perfume. Para o homem isso é perfume. Eu saio, eu vou para o quarto, eu vou orar, daí eu volto assim: tá bom. Onde é que nós estávamos mesmo? Tal assunto. O que tu acha, amor? Yes! Venci. Mas Gamaliel nos ensina que toda decisão na hora da fúria e da ira vai trazer consequências horríveis. O sangue de inocentes estariam na mão daqueles homens. Por causa de um conselho, aqueles homens foram salvos de cometer um grande erro. Nesses dias está faltando Gamaliel. Olha o terceiro conselho de Gamaliel: seja um observador, aprenda. Ei, presta atenção. Gamaliel fala assim: peraí, lembra do Teudas? Que Teudas, rapaz? Aquele cara que começou uma igreja e achava que parecia uma seita aquilo lá. Deu tudo errado. Lembra do Judas da Galileia, aquele cara lá no censo? Deu tudo errado. Gente, quando não é de Deus, não dá certo. Mas quando é de Deus, ele observou. Sábio não é quem aprende com seus erros. Sábio é quem aprende com erros observando dos outros. Gamaliel é gente esperta, é gente que observa, gente que fica atento, gente que lê biografia, que olha a história de pessoas que já venceram, que para ouvir gente de cabelo branco.
Um dos erros, deixa eu abrir um parênteses aqui, um dos erros da igreja evangélica é jubilar alguns pastores. Esses pastores velhinhos tinham que estar pregando na plataforma ainda. Gamaliel me ensina a observar. Sabe o que aconteceu um tempo atrás? Eu acho que a maioria sabe. Faleceu um grande líder no Brasil. Ele tinha mais de quase 1000 igrejas no mundo. Um grande líder que levantou um ministério lindo no Brasil. Um ministério que alcançou pessoas que a igreja tradicional não observava. Alcançou surfistas, skatistas. Um ministério lindo no Brasil. Só que esse cara faleceu agora, o casamento dele ficou em crise, ele perdeu o casamento no final da vida. E teve um acidente e morreu. Sabe o que eu fiz? Fui na internet procurar o último podcast dele. A última fala dele. A última entrevista dele. E ele fala assim: eu cometi muitos erros. A igreja cresceu, várias denominações em vários lugares. Eu comecei a viajar o mundo inteiro e eu não observei a minha esposa. E eu perdi o meu casamento. Sabe o que eu fiz? Reuni o presbitério e falei: olha aqui, gente, nós somos cara. Nós estamos certos, Deus é com a gente. Olha aqui o que Deus está fazendo com a gente. Negativo, eu fui para o meu quarto. Jesus, se aconteceu isso com ele, um grande homem, pode acontecer comigo. Eu preciso aprender com o que ele viveu. A Vivi encontrou um homem lá em São Paulo, foi pastor de mais de 200 igrejas lá em São Paulo, um homem famoso em São Paulo, agora um ancião, perdeu a esposa, perdeu os filhos, uma igreja só, uma decadência. E ele começou a falar com a Vivi, e o Espírito Santo falou para a Vivi na hora: ouve esse homem. Ele começou a dizer os erros que ele cometeu. Saiu demais de casa, em nome do ministério, e perdeu a casa. Perdendo a casa, perdeu o ministério. Porque ministério não sustenta a família, família sustenta ministério. Vou repetir. Ministério não sustenta família, não sustenta casamento. Agora casamento e família sustenta ministério. A Vivi chegou em casa: amor, olha o que eu ouvi. Sabe o que a gente fez? Sabe, papai não vai viver nunca isso, porque nós não somos nada. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Teudas, Judas, estão aí para mostrar para a gente. Bastante cuidado, irmãos. Bilionários ficaram sem nada. Não pensa que um pouquinho de dinheiro que você tem na conta faz você melhor do que alguém. Se não for a graça de Deus te sustentando, você pode quebrar amanhã. Gamaliel traz um conselho aqui. Precisamos aprender com o erro dos outros, observar lugares onde outros escorregaram, avaliar frutos que permanecem. Eu soube da queda de 2 pastores gigantes nos Estados Unidos. Gigantes. Aí semana passada, retrasada, eu fiquei recluso um pouquinho comigo, orando. E o Espírito Santo falou comigo: filho, desacelera. Eu preguei aqui sobre isso, o perigo do aceleramento da correria. Deus falou comigo aquilo ali. Desacelera. Aí eu peguei a agenda, falei: não, chamei a Sara, Deus deu uma direção para mim. 2025 eu não vou ministrar fora, eu não vou viajar, eu vou ficar em casa, eu vou desacelerar, vou cuidar da igreja local que Deus me confiou, e vou cuidar da minha filha de 9 anos, vou cuidar da minha esposa. Eu não vou deixar o calor do momento. Nós temos convite, irmãos. O Japão são 7 convites. Cuba, Canadá, perdemos a conta. Estados Unidos também. Estados Unidos, irmão, uma viagem só para os Estados Unidos é 6 por 1. Uma oferta lá é 6 por 1, irmão.
A gente ministra um final de semana numa igreja, irmão, dá 70 mil reais, 6 por 1, irmão. Isso é uma escala boa. Aí eu falei, Jesus, só umas 2 viagenzinhas? Aí o Senhor falou, não, fica. Pronto, fechei minha agenda, vou ficar aqui. Aí eu falei para Vivi, Vivi, Deus falou comigo. Ah, e tu? Ela assim, Deus falou contigo. Eu falei, não amor, uma só carne. Você também não vai viajar, né? Não, Deus falou contigo. Aí eu fui orar ao Senhor. O Senhor falou comigo, não falou com ela, ela vai viajar? Aí o Espírito Santo, ela vai viajar. Porque ela não precisa de correção. Tu precisa. Porque ela não deseja isso. Tu deseja ainda. Bom. Aí isso que eu vou fazer? Vou ficar aqui. Vocês vão ter que me engolir 25 inteirinho aqui. Vão ter que até enjoar. A Vivi vai viajar. A oferta é metade de cada. Observa o que está acontecendo e talvez Deus vai te dar um contrazimute, uma contradireção. Deus vai dar uma direção diferente daquilo que a maioria está indo. Porque o que dirige você é o Espírito Santo de Deus. Gamaliel me ensina a ouvir o Senhor. Não ir na pressão, observar e aprender. Posso ouvir um amém? 4, solte as pessoas, desprenda-las de você, perdoe. Escute, Sinédrio prendeu Pedro e os discípulos, certo? O povo lá fora está como? Esperando. Um monte de gente seguindo eles. Já vai soltar, não vai soltar, vai soltar, não vai soltar, vai soltar, não vai soltar. Ou seja, todas as vezes que você prende alguém, você está preso também. Então, o Hernandes falou aqui sobre perdão. Ele fala que perdão é a alforria da alma. Eu nem sabia o que era alforria. Ele fala muito difícil, né? Tem hora que não dá para entender algumas coisas. Alforria é liberdade. Então, o que é perdão? Perdão é libertar, é libertação. Você liberta. Tem gente que está preso em você e você está sem paz. Ela almoça com você, ele falou, né? Ela janta com você, ela dorme com você. Enquanto você não perdoar e não liberar, sabe aquela conta que a pessoa te deve de R$1.500, faz 7 anos, ela não vai pagar. Está na cara, ela está viajando o mundo inteiro, ela é velhaca. Não, já percebeu? Ela está comprando, trocou de carro 3 vezes, não te pagou 1.500, esquece. Aí você fica assim, não, está me devendo 1.500, esse R$120 do livrinho da Avon, está te devendo. Aí você fica, aí você não dorme, não tem paz. Quer um conselho? Chama todo mundo que te deve e fala assim, ó, a partir de hoje vocês estão livres de mim. Eu estou liberando vocês. Eu te abençoo com uma palavra. Se você fizer isso, as bênçãos do céu vão derramar sobre a tua casa. Mais do que aquilo que a pessoa está te devendo. O outro lado também é verdade. Tem gente que está aqui devendo R$150 do livrinho da Avon. E talvez a menina do livrinho da Avon não venha aqui por causa de você. Aleluia. É verdade? Talvez ela até já faliu, porque somando os seus 50 mais um monte de 150, fale a pessoa. Eu lembrei esses dias que eu tinha um lanche, antes de ir para Belo Horizonte, antes do papai nascer, há 12 anos atrás, tinha um lanche que a gente fazia lanche, um x-salada. Eu estava lembrando esses dias, eu tinha uma conta lá. Será que eu paguei? Não vou dizer o nome, lembra, né? Eu falei, Jesus, acho que eu devo lá ainda. Aí eu fui lá ver, eu fui lá, nem sabe, eu passei lá. Eu entrei, falei, vem cá. Aqui era um lanche tal, né? Era. Tá, e não é mais porque faliu. Eu falei, ai. Pá. Agora tu imagina a pessoa assistindo no YouTube.
alguém de vocês manda para essa mulher lá, eu não lembro se eu estava devendo, tá? Eu acho que eu estava devendo, eu não lembro, diante de Deus. Mas daí imagina, você manda um link do YouTube para ela assistir, ela vai, deixa eu ver esse culto aqui. Me deve 18x salada, esse pastor picareta. São pequenas coisinhas na nossa vida que a gente não resolve e atrapalha a nossa vida. Quer um conselho? Solta eles. Olha o conselho de Gamaliel: solta eles e fica em paz. Quem precisa de paz? Solta ele. Solta o teu ex-marido que te traiu. Solta a tua ex-esposa que te traiu, levou um carro e levou dinheiro junto. Solta. Pastor, mas foi um carro. Aquela desgraçada. Além de me trair, ele me levou o carro. Levou. Trabalha, pede diligência, olha para o Senhor e Deus vai te prosperar. Vai para frente. Escute, eu acredito no que eu vou falar agora. Às vezes, irmãos, tem bênçãos na nossa vida que ficam taxiando a nossa vida, Senhor. Lembra de Deuteronômio 28? Eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe, pois. Então, quando você escolhe obedecer a Deus, você entra num campo que a bênção de Deus que está taxiando a sua vida é autorizada a descer. Tem um monte de gente aqui que tem bênção assim taxiando a sua casa, Senhor. Mas está 10 anos taxiando já. Você não obedece, você não solta, você não perdoa, você não paga aquela continha. Em nome de Jesus, solta para ter paz. Quem recebe essa palavra? Solta para ter paz. Gamaliel, pega o conselho do Gamaliel aqui, solta para ter paz. E por último, confie na soberania de Deus, não arrombe portas. Sabe o que ele falou? Aqui tem duas faces da mesma moeda. Presta atenção. Qual é a primeira face da moeda? A primeira face da moeda é nós julgarmos as coisas que a gente acha que é ou não é de Deus. Cuidado, porque aqui foi o erro deles. Isso aí não é de Deus, vamos matar, mas poderia ser de Deus. Então cuidado, não julgue o que você acha que não é de Deus. Tem gente aqui agora me ouvindo que falou mal de mim. Aleluia. Não levanta a mão, fica tranquilo, não levanta a mão. Eu sei. Você está aqui me ouvindo agora. Cuidado, você pode congregar na igreja que você falou mal. Diga aleluia. Cuidado, porque a gente pode estar. Eu estou falando de mim, eu estou falando da gente. Nós somos assim. Cuidado para não julgar de longe sem saber o que é. Bastante cuidado, porque pode ser de Deus. Agora eu tenho o outro lado da moeda, sabe qual é? O texto diz que se é de Deus, ninguém é capaz de impedir. O que é de Deus na sua vida, ninguém é capaz de impedir. Porque o outro lado é verdade. O que é de Deus para a sua vida, ninguém pode impedir. O que é de Deus para a sua vida, ninguém pode impedir. O que é de Deus para a sua vida, ninguém pode impedir. O plano de Deus para a sua vida, ninguém pode impedir. Ninguém. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus, projeto de Deus, ninguém pode impedir. Pastor, talvez. Pastor, fizeram uma macumba na frente da empresa. Pastor, o olho gordo, inveja, disseram que eu vou quebrar. Ninguém, não tem feitiçaria, não tem canto, não tem palavra de maldição. Quando Deus quer fazer algo na minha e na sua vida, não tem demônio, não tem inferno, não tem palavra de maldição que vai atingir a tua casa. Ninguém. Ninguém. Então não tenha medo. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Em Cristo você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quem tentará contra os desígnios de Deus? Ninguém. Deus é soberano e não perdeu o controle de nada. Agora um conselho de Gamaliel: não empurra a porta que está fechada. Porque a porta que Deus abre, mas a porta que Deus fecha, a gente pode arrombar. Pastor, o meu apartamento está para sair o financiamento. É só mentir que eu estou casado.
É uma assinatura dizendo casado, não é nem uma assinatura, é um X. X num quadradinho. Só que esse X no quadradinho não é verdade. E aí você vai empurrar uma porta. Sabe o que pode acontecer? Não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer. Aí você consegue o financiamento, compra o apartamento. Aleluia, dá testemunho no culto. Pastor, estou testemunho um apartamento aqui. Aí você vai morar. Embaixo é o tranca-rua, em cima é o Satanás. Os vizinhos que vai ter lá uma perturbação. Você vai dizer, por que eu comprei esse apartamento? Aí Deus está falando. Imagina você orando para Jesus. Jesus fala assim, pai, eu falei para não assinar. Era mentira. Aí arromba a porta. Ai, eu amo esse menino. Ai, eu amo esse menino. Meu pai e minha mãe não sabem nada. Ele é lindo. O cara é uma mostra-graça da grande tribulação. Nossa, mas ela está apaixonada. Ai, eu amo. O pai e a mãe, não é um menino para ti, não é uma menina para ti. Não, mas eu vou. Aí você arromba a porta. Casa com a tribulação. Aí não precisa mais fazer missão, já está fazendo. Ó, pastor, eu quero pregar no Sudão. Fica casada. É teu Sudão. Quando Jesus voltar, você vai direto para o céu, porque a tribulação você já passou. Aí você pensa, não. Aí o conselho de Gamaliel é o seguinte: o que é de Deus, nada prevalece. Mas o que não é de Deus, não arromba a porta, não vai à frente, espera, deixa Deus abrir a porta. E se fechou, quer um conselho? Agradece. Porque a porta que Deus abre, agradecemos na hora. A porta que Deus fecha, agradecemos. Esse dia eu encontrei um ex-namorado da Vivi. Meu irmão, o cara mal acabado. Nossa, mas assim, ó. Pá! Quando eu vi, eu falei, olha ali, agradece a Deus com toda a tua força, olha ali como Deus foi bom contigo. Talvez na época a porta fechou, agradeceu só depois, tá? Mas hoje ela agradece, não agradece, amor? Amém. Autoestima é tudo. Em dias de escuridão, Gamaliel é uma luz. Em dias de confusão, Gamaliel é equilíbrio. Em dias de poucos testemunhos, Gamaliel é um exemplo. É uma referência. Eu oro para que Deus levante Gamaliéis entre nós. Que nós possamos ser... Eu queria que os irmãos viessem do louvor. Aquela mesma canção que a gente ministrou no outro culto. Queria que você fechasse seus olhos por um instante, sentado mesmo, já vamos encerrar. Mas não perde a oportunidade de orar agora. E falar, Jesus, onde eu não estou te ouvindo, onde eu estou perdendo, escute o que eu vou dizer, guarde essa frase. Guarde essa frase que eu vou dizer agora. Cuidado para o barulho da árvore caindo fazer você não perceber o som do crescimento da floresta inteira. Tem tanta coisa boa acontecendo. Não coloca o foco naquilo que não está bom. Gamaliel trouxe equilíbrio. Eu oro para que a sabedoria que estava sobre Gamaliel venha sobre a sua vida. A sabedoria que estava sobre Gamaliel venha sobre a sua casa. Que você seja um resolvedor de conflitos. Que você seja um pacificador de conflitos. Que você seja alguém que observa, mas não julga. Presta atenção, mas não julga. Que aprende com os erros, mas não julga. Alguém que tem compaixão. Alguém que tem compaixão porque não é a sua história. Você não sabe qual é a história dela. Alguém que procura olhar pelo prisma de Deus. E alguém que confia na soberania de Deus. Confia na soberania de Deus, sabendo que Deus não perdeu o controle da sua vida.
e eu vou repetir e você diz amém. Nada, absolutamente nada e ninguém vai impedir o plano de Deus na sua vida. Nada e absolutamente ninguém vai impedir, porque o que é de Deus, ninguém para.